Rapaziada, hábitos secretos que as pessoas não querem que vocês saibam, tá? Esses hábitos eu nunca vi ninguém, absolutamente ninguém, gravar vídeo sobre, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, a gente tá falando de coisas que aumentam a nossa produtividade e aumentam o nosso conhecimento em alguma coisa, tá? Normalmente em ramos gerais, mas nesse caso eu vou trazer aqui 4 hábitos pra gente analisar e falar sobre, tá? O primeiro hábito é reler livros, tá? Anthony, como assim reler livros? Cara, simples. Quando a gente tá relendo um livro, provavelmente que a gente leu há um ano atrás, há 2 anos atrás, a gente provavelmente leu aquele livro com o pensamento daqueles dias. Então vamos colocar que eu li o livro há 2 anos atrás. Eu li aquele livro com um pensamento e com a ideia criativa, com a carga da minha vida, não a carga da minha vida, mas a experiência da minha vida de acordo com aquela época. Então você reler o livro vai te ajudar a ver o livro de uma outra perspectiva. Às vezes vai olhar, vai falar, cara, eu concordei com isso. Cara, não concordei com isso. Nossa, que estranho. Pô, tinha outro pensamento. E além disso, você vai ignorar atividades que você não fazia daquele livro. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tem um livro que a gente precisa ler, a gente vai ler. Vou dar um exemplo. Você tem liderança. Você lê um livro de liderança e só usou 2 daquelas atividades, de 30 atividades, de 30 dicas, você usou só 2. Isso quer dizer que naquela época você tinha pouca responsabilidade em questão de liderança. Você tinha, né, um cargo muito pequeno. Então você duas dicas ali já suportava, já te ajudava no seu dia a dia. Agora vamos pensar 2 anos depois que o teu cargo de liderança aumentou, tá? Nesse caso, você provavelmente vai reler o livro e vai usar muito mais coisas, muito mais atividades do que você tinha lido e tinha feito. Às vezes você vai ter esquecido coisas que o livro já tinha comentado e por causa da época você não deu bola. Então é muito importante que quando você relê um livro, você perceba coisas que você não tinha percebido antes. Você analise coisas mais cautelosas. Anthony, preciso ler o livro inteiro? Não preciso ler o livro inteiro. Se o livro tiver nas últimas páginas um resuminho de todos os capítulos, ótimo. Lê ali, vê o que te chama atenção. Se não tiver, às vezes no finalzinho do capítulo tem ali na parte do finalzinho do capítulo que fala sobre o capítulo, dá um resumão. Tem livro que não tem. Não tem nada no livro. Beleza, você vai pegar, vai folhear e vai ver ali a página principal do capítulo, a primeira página. Vai ter o nome do capítulo e você vai ver, pô, interessante, não, esse daí eu lembro um pouco, não, esse daqui não lembro, pô, interessante o nome. Você vai ler, vai rever, você dá uma folhada, pô, muito importante nesse caso que não tem um resumo no livro, você dá uma folhada ali no livro, tá ótimo. Você vai ver alguma coisa que vai brilhar teu olho e vai fazer você estudar a fundo aquilo lá. Isso já te ajuda também. Segundo tópico é me apresentar para vocês. Meu nome é Antônio Gomes, esse canal é para desenvolvimento pessoal para jovens, tá? Eu tenho a ideia de comunicar a vocês meu conhecimento, tá? Em questão de desenvolvimento pessoal, tá? Eu tô ali mais ou menos há 5 anos nesse ramo, vamos dizer assim, né? Estudando esse ramo, sempre gostei de ver adultos falando, mas nunca vi um jovem falando sobre. Então eu decidi criar esse canal para isso, tá? O segundo tópico nosso, que a gente vai comentar hoje, é sobre fazer a atividade desse livro. Eu falei para você reler o livro, tá? Nesse caso, junto com o reler, você faz atividades. Tem livro que no finalzinho, junto com o resumo, vai ter ali o que cada capítulo fala e fala para, vamos colocar assim, faça um desafio 21 dias, aplicando cada dia uma atividade. Então você vai pegar nesses 21 dias e vai utilizar cada habilidade que o livro te indica, que ele dá uma dica, que dá ali uma instrução para você. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes você deixa de fazer alguma coisa ou por preguiça ou às vezes porque não faz sentido para você. E naquela coisa, você há 2 anos atrás é diferente dos 2 anos depois, né? Você pensa de uma forma totalmente diferente. Então nesse caso é importante sim você
reler o livro e fazer as atividades, tá? A maioria pode ser, mas às vezes é importante você fazer uma ou outra que você não tinha dado bola ou não tinha prestado atenção, ou às vezes por causa da idade você não achou interessante, não achou que ajudaria você. O terceiro tópico da gente é: faça um diário. Pô, isso aí todo mundo fala, mas por que você está colocando de volta? Porque eu vou colocar minha perspectiva sobre o diário. O diário ele vai fazer você analisar a tua vida muito melhor. Você vai ter uma clareza da tua vida muito melhor. Se a tua vida tá chata, se a tua vida tá legal, se aquele dia que você deixou um marco na história, pô, não foi uma... Como que é o nome? Eu esqueci o nome da expressão, mas eu já vou lembrar. Mas vamos colocar assim: lembra que um dia você perdeu para uma garota na escola, né? Se saiu pior que ela, e ela fez um trabalho sobre com o ChatGPT. E você fez um trabalho pesquisando sites e tudo mais. Você perdeu para ela. Pô, cara, você vai ficar muito triste com isso e vai pensar que aquilo lá foi o fim da picada. Nesse caso, você vai olhar no teu diário e vai escrever o que você está sentindo daquela forma que você está vivendo aquele dia. Então, por exemplo, você vai colocar um pouco mais de raiva, você vai colocar um pouco mais de ignorância, um pouco mais de ego. Pô, você vai escrever de uma forma diferente do que você escreveria. E quando você for reler aquilo lá, você vai perceber que às vezes foi uma num copo d'água, você está fazendo um fuzuê num copo d'água, você está fazendo movendo montanhas num copo d'água, sendo que não precisava. E daí você vai pensar: pô, essa época eu fui imaturo, pô, essa época, pô, não tinha uma clareza mental, que eu tinha que ser melhor, que eu tinha que me dedicar mais, pô, o que acontece no mundo, né, empresarial, no mundo da escola, pô, no mundo aí, acontece, às vezes a pessoa fez menos e ganhou mérito, né, acontece, na vida acontece. Nesse caso é importante sim você ter essa clareza que o diário vai sim trazer um benefício para você, tá? Você analisar a tua vida, e principalmente se a tua vida tá chata, porque às vezes você não deixa de escrever um diário porque a tua vida é chata. Todos os dias são iguais. É o show de Truman, todos os dias são iguais. E cara, escrever um diário vai forçar você a ser diferente todo dia, a fazer uma ação diferente todo dia. Porque as pessoas, quando pensam no diário, pensam a pessoa escrevendo uma página, 2 páginas, 3 páginas. Não, cara, não é isso. Tem dia que eu escrevo 5 linhas, cara, 5 linhas. Só porque eu vivi alguma coisa diferente. Mas você tem que viver alguma coisa diferente, porque senão não vai fazer nada. Você vai colocar ali teu dia normal. Pô, fiz isso. Ontem fiz isso. Então não, você tem que fazer... o diário te força a fazer uma coisa diferente do cotidiano, tá? Da mesma forma que um vlog. Você não grava um vlog? Não. Por quê? Não, porque minha vida é chata. Pô, então tenta forçar ela a ser um pouco mais legal, a ser um pouco mais interessante, entende? É basicamente isso. E o último tópico é nada mais nada menos que programe o seu dia. É muito simples, vi muita pouca gente falando sobre isso, né? Em questão de hábitos. Mas, cara, programar seu dia é uma das coisas mais importantes do mundo, tá? Vou te explicar por quê. Vamos pensar que você tem que passar aspirador, tem que arrumar tua gaveta, arrumar teu guarda-roupa, gravar um vídeo e tem que passear com o cachorro. Beleza, você fez isso e beleza, tá anotado. Isso foi ao decorrer do dia que você viu que você precisava fazer aquela ação. Chega no outro dia, você não escreveu, você não anotou em nada, você não deixou nenhum alarme. Então quer dizer que você tá só pela sua memória. E às vezes a memória nossa não ajuda a gente. Então nesse caso, escrever ali o que você tem que fazer no dia, colocar como prioridade, fazer um asterisco. Eu tenho aqui, por exemplo, meu caderninho. Ah, tá desenhado. Tá desenhado porque eu gosto de desenhar. Mas nesse caso, ontem eu tinha que limpar a gaveta, fazer um vídeo, escrever no diário e ler a Bíblia. Simplesmente. Ontem foi um dia bem tranquilo e tinha que ler o livro. Ontem eu não li o livro, não li 1 hora de livro, mas eu fiz todo esse resto. Provavelmente, se eu ficasse na mente isso, eu não colocaria como prioridade no meu dia, tá? Lembrando que eu coloquei aqui dois itens que era a prioridade, que era o vídeo
E era a gaveta, né? Limpar a gaveta que tava muito bagunçada, né? Depois de um mês, 2 semanas ali, fica bastante bagunçado, tem que ajudar aí na organização. Mas, cara, basicamente isso. Ele vai te ajudar a ter uma maior... Cara, esqueci a palavra, mas... ter uma maior produtividade no teu dia, cara. Isso vai te ajudar a criar novos hábitos também. Então, às vezes, pô, você quer criar um hábito. Pô, às vezes colocar na listinha ali de afazeres vai te ajudar a criar aquele hábito. Por exemplo, eu tenho que gravar 300 vídeos nesse ano. Eu coloquei como meta gravar 300 vídeos nesse ano. Então, nesse caso, é importante eu colocar ali, pelo menos ali na semana, o vídeo, né? A atividade do dia, um vídeo. Por quê? Pra eu não quebrar esse hábito, pra eu não chegar no final de ano, ter que gravar 3, 4 vídeos no dia, que vai ser muito desgastante. Então, nesse caso, é importante sim você anotar seus hábitos, seu dia a dia, suas atividades, né? E eu falo não só por atividades do cotidiano, mas sim por hábitos, tá? Isso aí que eu queria falar, rapaziada. Fiquem com o canal, dê like, se inscrevam e comentem aí o próximo tema, o próximo vídeo, tá? Se que vocês querem ver. Até mais, falou, tamo junto.